Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista, trazendo aqui mais um vídeo da playlist natação. Se você se interessa no assunto, fica aqui a playlist natação, o link está aqui embaixo, porque depois disso você pode ir lá na playlist e conferir outros vídeos já sobre natação, né? Aqui vou dar uma dica especialmente para quem, se for o seu caso, né? Então mais do que nunca assista, para quem está indo ter a sua primeira aula de natação. Ou a primeira aula de natação da vida, ou você que já fez natação, mas há muito tempo atrás e vai voltar agora, então é como se fosse uma primeira vez, depois de muito tempo, entendeu? Então essa primeira aulinha aí é um cuidado que você tem que ter, que é o que eu vou trazer aqui como dica. Então antes de ouvir o que eu vou falar, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui, porque isso é muito importante pra mim. Se inscreva, tá? Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, se inscreva, depois ativa o sininho e selecione a opção todas as notificações. E vamos à grande, boníssima dica. Quando eu estava na adolescência, eu me matriculei, né, em um clube e fiz natação por vontade, enfim, porque eu queria fazer, porque eu já gostava. Por que eu já gostava? Porque eu já tinha feito natação lá na infância. Então fiz na infância natação, depois parei, fiquei alguns anos sem fazer e tive a vontade de fazer de novo. E aí, na adolescência, eu fui e voltei a fazer. Então perceba, né? Quando eu fiz a natação ali na minha adolescência, não foi o meu primeiro contato com a natação. Não, eu já tinha tido contato há alguns anos atrás na infância. Mas ainda assim, embora eu já tivesse tido contato com a natação há alguns anos atrás, foi o quê? Um tempo ali que eu fiquei sem contato. Então quando eu voltei na adolescência, era como se eu estivesse indo, não pela primeira vez, porque eu já sabia nadar, mas o corpo ele estava destreinado. O corpo ele não estava mais com aquela aptidão toda para o nado, porque você fica meio que, né, enferrujado, digamos assim, né? Você não estava mais usando aquele exercício, né? O seu corpo deixa de estar habituado, digamos assim. E aí na primeira aula, nessa fase da adolescência que eu fiz a natação, foi assim, fiz a aula numa boa. Quando terminou e chegou a hora de voltar para casa, eu fiquei com uma sensação de desgaste muito grande. Sério, o corpo doía, era uma fadiga muito grande, as pernas estavam até meio que trêmulas, sabe? Então assim, o corpo realmente foi exposto a uma intensidade de exercício que ele já não estava mais habituado. E aí até eu fiquei assim pensando, né? Nossa, eu fiquei um pouco assim, assustado entre aspas, né? Não tão assustado, mas eu digo, nossa, eu não esperava, né? Eu achei que eu ia voltar pra natação, ok, poderia até ficar cansado, mas eu não esperava tanto da forma como eu fiquei. E a minha natação, né, geralmente eu ia e voltava andando, né? Porque não era tão longe de onde eu morava. Vez ou outra pegava carona, enfim. Nesse dia em específico, eu acho que alguém foi me buscar na hora de ir embora. E eu dei graças a Deus, porque do jeito que eu tava, cansado, fadigado e com as pernas meio que até tremendo, como eu falei, eu não conseguia me imaginar se eu tivesse que ter voltado andando. Então, por sorte, eu voltei de carro. E aí fica a grande dica para você. Se você for fazer natação pela primeira vez na vida, no primeiro dia de aula, é bom que alguém vá com você. No caso, essa pessoa vai só te assistir, né, e vai embora com você. Ou alguém vai te buscar para você não precisar ir andando. A não ser que você more do lado, né? Beleza, mas enfim, para que você não tenha esse problema de ficar de repente muito exausto e ainda ter que sair andando e andar por 20 minutos para poder chegar em casa, sabe? Então você pode até passar mal mesmo, sabe? Sei lá, vai que você desmaia, sabe? Porque o nível de exaustidão que eu fiquei foi fora do normal, fora do comum, pelo menos pra mim, né? E essa dica vale não só para quem for fazer a primeira aula de natação da vida, mas para quem for fazer a aula de natação pela primeira vez, de repente, depois de muito tempo sem fazer, como foi esse o meu caso. Eu fiquei nesse nível de exaustidão, não porque foi o meu primeiro dia de aula de natação da vida, não, eu já tinha feito natação, como eu falei, na infância, só que muito tempo depois, sem fazer, quando eu voltei, eu tive esse desgaste todo, porque o corpo já não estava mais acostumado. Então, independente se você vai fazer pela primeira vez na vida ou não, mas se for a primeira aula, depois de repente de um tempão sem fazer, é bom você ter esse cuidado também. E isso que eu trouxe aqui é só uma dica, porque obviamente, né, não vai acontecer necessariamente com todo mundo isso. Eu mesmo, né, depois dessa fase da adolescência, eu já fiz de novo, né, uma pausa da natação. Aí depois de um tempo voltei, já adulto. Aí fiz uma pausa, depois voltei de novo. Então, na fase já adulto,
das vezes que eu voltei, aí fiz uma pausa e voltei de novo, nessas minhas voltas já adulto, em nenhuma delas na primeira aula, eu saí de lá exausto como eu tinha ficado lá na adolescência, entendeu? Então, realmente, não vai acontecer sempre isso. Você pode até ter um primeiro dia de aula mais tranquilo e ok. Mas, como aconteceu comigo, eu acho interessante dar essa dica, e principalmente para aquela pessoa que realmente não tem preparo nenhum de exercício físico na vida. Às vezes é uma pessoa que não teve nenhum acompanhamento com nutricionista na vida, então às vezes a pessoa não está bem equilibrada nutricionalmente, aí vai fazer uma aula dessa pela primeira vez, nunca fez nenhum esporte na vida, então é algo realmente muito novo para o corpo como um todo, então pode acabar sendo um esforço mais intenso do que seria se a pessoa já estivesse com preparo físico para isso, entendeu? Então na minha fase já como adulto, acredito que eu não fiquei tão exausto, por quê? Porque eu já tinha, né, uma realidade diferente corporal, eu já tinha uma vivência, por exemplo, com outro esporte, né, com academia, então eu já tinha um corpo mais preparado fisicamente para aguentar aquilo. Eu já tinha uma consciência alimentar totalmente diferente do que da época da adolescência. Na adolescência, gente, eu era bem magrinho, então muito magro e ao mesmo tempo ali, né, sem um histórico muito grande de esportes, né, então aquilo dali para aquele corpo ali, que era o meu naquele momento, foi muito intenso para mim. Já como adulto, depois, né, de ter passado já por nutricionista, e né, já adulto no caso também, já como nutricionista, né, porque eu sou nutricionista, então eu já não tinha ali um despreparo nutricional, pelo contrário, eu tinha um corpo totalmente preparado para passar por aquele desgaste físico, entendeu? Então tudo também vai depender disso, né, de como é que você está em relação à sua saúde, se você está nutricionalmente falando bem equilibrado, se a sua alimentação está boa, se a sua alimentação pré-treino já é uma alimentação que favoreceu você ter um bom treino, entendeu? Então tudo isso vai contar. Por isso que é interessante que você tenha, né, profissionais que te acompanhem, um nutricionista ou uma nutricionista, né, que te acompanhe para te assessorar nesse sentido da alimentação, para favorecer que você tenha bons treinos de natação. E basicamente a dica é essa. Agora eu quero saber de você aí, se você gostou da dica, deixa o seu joinha aqui embaixo, comente aqui se você teve uma primeira aula de natação e se você também teve um desgaste muito grande, relate aqui como é que foi pra você. No mais, se você gostou do vídeo, né, comente também. Deixe as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar, aquela pessoa que você sabe que gosta desse assunto natação, que vai fazer aula de natação pela primeira vez. Manda esse vídeo aqui, né, para a pessoa já se cuidar, ficar assim com um cuidado redobrado, para ir com calma na primeira aula, né, não ir com muita sede ao pote, porque se você está despreparado, mas ao mesmo tempo está animado, e aí vai e quer nadar muito, calma, né, que você pode, depois que sair da piscina, sentir um efeito que você pode depois ficar um pouco derrubado, né? Então vai com calma na primeira aula para todos os efeitos, para que você realmente se adapte nesse primeiro momento, e aí depois nas outras aulas você vai se soltando mais, se intensificando mais ali nos treinos. Aqui na tela já vai aparecer a foto minha bem aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.